Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais um momento com a Diocese de Bom Jesus da Lapa. Vamos esperando toda a juventude se unir a nós, toda a juventude da Diocese de Bom Jesus da Lapa, para a gente iniciar falando sobre esse tema, né? Espera, namoro de um jovem cristão. E que alegria para mim é poder estar aqui junto com vocês, tá bom? Nós vamos iniciar, querida juventude. E eu vou me apresentar. Eu sou Maria Juliana Letícia, atual responsável pelo MJ Brasil. E estou aqui hoje com vocês. Que grande graça, que grande momento. Momento onde nós vamos partilhar, onde nós vamos também, eu quero ouvir vocês, quais que são as dúvidas de vocês, onde a gente vai falar um pouquinho. E eu particularmente sou suspeita de falar de namoro, sou suspeita de falar de tempo de espera em Deus, porque eu vivi tudo isso. Eu vivi todas essas experiências de esperar em Deus, de namorar em Deus e de hoje ser casada em Deus. Então, para mim vai ser uma imensa alegria, tá bom? E nós vamos estar abertos aqui, nós vamos começar a conversar, nós vamos dialogar, vamos trocar mensagem, tá bom? E eu quero interagir com vocês nesse momento, tá bom? Então, vamos iniciar, né? Falando de namoro, o que é namoro? O que vocês imaginam como espera, né? Essa espera, será que espera é somente ficar solteiro, né? Será que espera é ficar sozinho, né? O que é espera? O que pode ser o namoro de um jovem cristão? Como um jovem cristão deve proceder em um relacionamento? Essas e outras coisas a gente vai partilhar, vamos trocar informações e vamos também receber algumas orientações, né, de como deve proceder um jovem cristão, tá bom? Então já falei demais, vamos entrar aqui no tema, como eu disse para vocês, né? Já apresentei meu nome, que estou responsável pelo MJ, que é uma grande alegria estar junto aqui com a Diocese de Bom Jesus da Lapa. E, como disse, sou casada, né? Por profissão, eu sou assistente social. E nós vamos estar juntos nessa tarde, partilhando e aprendendo um pouquinho mais, tá bom, galera? Eu queria que vocês pegassem a palavra de Deus aí no Salmo 36, no capítulo 4, e nós vamos mergulhar um pouquinho no que a palavra de Deus vem falar sobre espera, né? Sobre o que é que Deus tem para nos dizer nesse momento, né? O que Deus quer falar ao nosso coração? Por que a palavra de Deus vai falar algo para nós sobre espera, tempo de espera, tempo de esperar um pouquinho em Deus, confiar em Deus, deixar Ele ser o Senhor de nossas decisões, acreditar que Ele sempre terá o melhor para nós, acreditar que Ele sempre terá os melhores planos, os melhores sonhos, tá bom? Então vamos lá. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 36, no versículo 4. Nós vamos começar falando de espera. Seguido de espera, nós vamos falar um pouco sobre o namoro. E aí eu vou abrir para a gente tirar dúvidas e toda a juventude poder interagir conosco, tá bom? No Salmo 36, versículo 4, vai estar escrito lá o seguinte: põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Põe tuas delícias no Senhor. O que pode ser põe tuas delícias no Senhor, Juliana?
que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que eu coloque minhas delícias no Senhor, que eu coloque os meus desejos no Senhor, que eu coloque toda a minha ânsia, toda a minha ansiedade de encontrar alguém, toda a minha ansiedade de viver um relacionamento, toda a minha ansiedade de descobrir minha vocação, tudo aquilo que eu já fiz de planos, tudo aquilo que eu já planejei no meu coração para a minha vida. Então, que tudo isso eu coloque no Senhor. E o Salmo confirma, o salmista vem dizer que quando eu coloco esses desejos no coração de Deus, Ele me atenderá. Ele atenderá. É lógico que não é conforme aquilo que eu quero, mas é conforme o melhor para mim. Deus sempre vai saber o que é melhor para mim, tá bom? Então, diante disso, a gente vai compreendendo, queridos, querida juventude de Bom Jesus da Lapa, o que é esperar em Deus? É colocar aquilo que é a minha expectativa no coração de Deus. Quando eu coloco a minha expectativa no coração de Deus, eu jamais serei decepcionado. Eu jamais me frustrarei, porque Deus sempre sabe o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim não é aquela pessoa que eu já paquero há um tempo. O que é melhor para mim não é aquela pessoa que eu idealizei na minha mente. O que é melhor para mim não é aquela imagem de um homem perfeito. O melhor para mim é aquilo que Deus sonha para mim. É aquilo que está já no coração de Deus. Então eu coloco os meus desejos no coração de Deus e confio que Ele fará o melhor para mim e por mim. Tá certo? Então, diante disso, nós vamos compreender o que é espera. O que é viver esse tempo de espera? Que a juventude, às vezes, fala que está vivendo, mas não vive bem. Porque viver um tempo de espera tem uma diferença de estar solteiro e estar solteiro no coração de Deus. Quando eu estou solteiro no coração de Deus, eu estou esperando a promessa de Deus para mim. Mas quando eu estou solteiro por estar, eu não posso dizer que estou esperando. Sabe? Porque eu posso me distrair, porque eu posso perder tempo com outras coisas, com outras distrações. E a espera em Deus, nós não podemos perder esse tempo de distração. Nós temos que colocar nosso coração em Deus, os desejos do nosso coração em Deus e esperar que Ele realize o que for melhor para nós. Mas é preciso passar por um processo, tá bom? E eu vou explicar para vocês todo esse processo de espera, desse tempo de espera, as coisas que nós precisamos viver. Primeiro, eu vou explicar, na verdade, em 3 momentos a espera. Primeiro, me decidi esperar em Deus. Sou jovem, solteiro e me decidi esperar em Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é, óbvio, esperar, né? Espera, meu filho, para de desespero. Concentra as tuas energias e confia em Deus, tá? Não adianta se desesperar. Tô esperando, mas tô desesperado. Deus não vai mandar, tá? Espera mais um pouquinho. Espera com paciência. Então, o primeiro segredo é esperar. Você precisa esperar, meu filho. Esperar leva tempo. Pode ser que esse tempo seja 1 mês, 2, 3, 1 ano, mas você tem que esperar, tá bom? E, Juliana, esperando, o que eu faço? Primeira coisa, reza. Gera a pessoa certa no teu coração, tá, jovem? Reza. A gente precisa aprender a rezar pedindo a Deus aquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer rezar dizendo a Deus assim, olha, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Sim, Ele conhece, mas fala para Ele. Né? Ele é seu amigo, do mesmo jeito que você partilha com a sua colega, com o seu colega, olha, eu queria encontrar um namorado assim, assim, eu queria encontrar um namorado desse jeito. Faz essa partilha no coração de Deus. É isso que o salmista vem nos propor no início. Põe tuas delícias no coração do Senhor, põe teus desejos no coração do Senhor. Então, reza e gera essa pessoa na tua oração, sabe? Sabendo que Deus vai fazer o que for agradável a Ele e sempre vai ser o melhor para você. Mas gera essa pessoa, sabe? Então, ó, espera, reza e continua vivendo, pelo amor de Deus. Tem jovem que acha que esperar em Deus é parar de viver. Tem jovem que acha que esperar em Deus é se isolar do mundo. Tem jovem que acha que esperar em Deus é ficar de cara amarrada no grupo de oração. Não vou dar um sorriso para nenhum outro garoto, porque Deus vai mandar a pessoa certa em carruagem de fogo. Pelo amor de Jesus, isso não vai acontecer.
tá? Você precisa esperar em Deus, rezar com Deus e rezar por essa pessoa certa e continuar vivendo, meu filho. Sabe, jovem? Continua vivendo a tua vida, frequentando grupo de oração, louvor, sabe? Fazendo novas amizades, sendo quem você é, sendo jovem cristão, sendo jovem carismático, né? Vai para os encontros, vai para os eventos, faz novas amizades, cria vínculos com as pessoas, sabe? Só tem uma coisa que não pode, a gente chega já já lá. Mas continua vivendo, continua trabalhando, continua passeando, continua indo comer pizza com os amigos, continua tendo o mesmo entrosamento que você sempre teve. Esperar em Deus não é se isolar dentro do Santíssimo Sacramento, diante do Santíssimo Sacramento e achar que quando você se virar, a pessoa certa vai atrás de você que ela não vai estar. Não é assim, tá? E outra, o continuar vivendo, se você reza, se você espera, reza em Deus, gerou a pessoa certa no teu coração, e você quer continuar vivendo de um jeito errado, lamento lhe dizer, mas pessoas erradas vão aparecer. Porque eu preciso continuar vivendo do jeito certo e me tornando a pessoa certa. Porque se eu não me torno a pessoa certa, como que Deus vai mandar um eleito dele, um filho dele, todo preparado, todo prontinho, para mim que estou vivendo a vida toda troncha? Não, 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 não. Então, os nossos primeiros passos de quem quer esperar em Deus vai ser basicamente isso. Esperar, rezar e continuar vivendo uma vida em Deus, como jovem cristão, tá ok? Em seguida disso, nós precisamos ter um passo muito importante. Jovem, não sai ficando. Eu não sei vocês, mas eu tenho a seguinte visão. O que vem de Deus não precisa de teste, meu filho. O que vem de Deus vem bom, vem agradável, vem perfeito. Não tem que estar testando. O que tem que estar testando é sinal que a coisa não está certa. Então, não saia ficando por aí. Ah, eu vou ficar com essa Maria porque ela canta bem no grupo de oração. Vai que ela é minha Maria. Meu filho, calma. Você está esperando, não sai agarrando em outra. Porque o tempo que você vai perder com a pessoa errada, quanto mais você perde tempo com a pessoa errada, mais longe de você fica a pessoa certa. Pode ser que a pessoa certa chegou, mas você estava ocupado com a pessoa errada. Então, não sai ficando. Ficar não é de Deus. Não é de Deus. Porque eu digo a você, o que vem de Deus não precisa desse teste todo, não. Já vem perfeito. Não sai ficando por aí, meu filho. Não sai ficando com um e com o outro. Gastando aquilo que de precioso Deus te deu para ser vivido com a pessoa certa. Para ser experimentado com a pessoa certa. Momentos que você poderia estar vivendo com a pessoa certa e estar vivendo com a pessoa errada. Se frustrando, se decepcionando. Aí depois vem com a historinha, mas ele era um jovem de igreja, Juliana. Mas ele era uma menina de igreja, meu filho, mas não era a pessoa certa para você. Sabe? Não é que aquela pessoa era a pessoa errada. Não, mas para você ela não era certa. Sabe? Então assim, não saia ficando por aí. Esperar em Deus é esperar em Deus, tá? Não é sair ficando com um e com o outro. Então vamos lá. Diante disso, nós temos que entender que quantidade não é qualidade. Tá? Então, se eu vou beijar 100 meninos para saber qual que beija melhor, o namoro cristão não se faz de um beijo bom. O namoro cristão vai além disso. O namoro cristão vai além de todas essas coisas. E que eu só posso viver um namoro em Deus se eu viver esse tempo de espera, de confiança, de abandono em Deus, de colocar minhas delícias no coração do Senhor e deixar Ele conduzir a minha vida. E acreditar que o que é melhor para mim, Ele vai mandar na hora certa, tá? Então vamos lá. Outra coisa que nós precisamos ter claro é que eu preciso me tornar a pessoa certa. A espera em Deus é como se fosse um tempo propício para Deus trabalhar em mim e também me tornar a Maria certa para o José certo. Eu preciso deixar que esse tempo de espera seja a oportunidade de me preparar para alguém, de me preparar para um namoro, de me preparar para a vocação da qual eu sou chamado. Olha, gente, e assim, outra coisa, esperar em Deus
também pode ser o tempo e a oportunidade de você descobrir verdadeiramente sua vocação. Talvez a sua vocação não seja o matrimônio. O Senhor me inquieta a falar sobre isso agora. Talvez a sua vocação não seja o matrimônio. Então, nem vem me dizer que você está esperando em Deus aí, já está com 10 anos de solteiro, que você está precisando não é esperar mais em Deus, meu filho. O que você está precisando é fazer um discernimento vocacional, tá? Porque às vezes Deus não está mandando porque não é a sua vocação o matrimônio. Porque quem espera, namora em Deus, quer casar. E a vocação é a vocação matrimonial. Então, talvez esse tempo que você já está aí se estendendo para 10, 20 anos esperando em Deus, está na hora de separar de esperar em Deus e começar a fazer um discernimento vocacional. Para ver se realmente Deus está querendo que você Deus precisa trabalhar desse tanto de tempo na tua vida, ou se é você que está querendo optar pela vocação, que não é a vocação que vai agradar o coração de Deus, tá? Então, nós precisamos entender o tempo de espera como um tempo de oportunidade de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Gente, eu não sei vocês, mas eu, antes de ser da igreja, antes de me tornar uma jovem carismática, uma jovem cristã, antes de ser de grupo de oração, eu tive um passado bem transtornado. E quando eu entrei na igreja, todas aquelas marcas vieram comigo. E nem precisa ter um passado muito transtornado para ter marcas, traumas, né? Coisas que caminham com a gente. Então, o tempo de espera também é um tempo da gente deixar Deus trabalhar nessas áreas da nossa vida, que precisam de cura, que precisam serem restauradas, que precisam do agir de Deus, né? Porque é aquilo que eu já falei para vocês. O tempo de espera deve ser oportuno para mim também me tornar a pessoa certa, tá? Eu preciso me tornar a pessoa certa. E por isso, gente, no tempo de espera a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer coisas legais, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se livrar dos vícios, né? Abrir mão daquilo que não é agradável ao coração de Deus. É o tempo de eu deixar Deus restaurar a minha vida, trabalhar nos meus sentimentos, nas minhas emoções, né? É um tempo de eu viver um aprofundamento do meu relacionamento com Deus, né? Ou seja, antes de querer se apaixonar por uma pessoa, se apaixone por Deus. Isso deve ser o tempo de espera. Eu vou me tornando a pessoa certa. E eu vou me tornando a pessoa certa à medida que eu entendo que o centro da minha vida é Deus. Porque se eu entro no namoro sem Deus ser o centro da minha vida, o meu namoro vai ser o centro da minha vida. Porque as minhas emoções não estão bem tratadas. Porque eu venho cheia de traumas. E eu vou associar todos esses traumas à pessoa que vinha fazer parte da minha vida. Então, aproveita o tempo de espera para viver o tempo de Deus trabalhar inteiramente na tua vida. Esperar em Deus é se tornar a pessoa certa para que alguém certo seja enviado por Deus, tá? Eu acho que vocês estão compreendendo mais ou menos a linha que eu estou querendo falar com vocês, tá? Então, aqui não tem segredo. O segredo é esperar em Deus e esse tempo de espera ser bem vivido. É o tempo que eu devo me aproximar de Deus. É o tempo que eu devo resolver o que está mal resolvido na minha vida, inclusive de relacionamentos anteriores. É um tempo de deixar Deus adentrar na minha vida poderosamente. Para quando essa Maria ou esse José chegar, meu filho, eu dizer assim, tô pronta. E Deus mandou a pessoa certa, sabe? Eu costumo brincar muito, o nosso tempo já está bem estendido, mas eu costumo brincar muito que assim, a vocação matrimonial, ela tem algumas exigências. Então, se eu quero entrar em um namoro, eu preciso também ter visão sobre os planos que Deus vai ter para mim lá na frente. Então, eu preciso ir me tornando a Maria certa, né? Como que eu quero casar se, no mínimo, eu não aprendi nem a lavar um prato, né? Algumas responsabilidades de casa, de dona de casa. Como que eu quero casar? Como que eu quero namorar? Se eu não consigo ter organização nem na minha vida pessoal, como que eu vou deixar que outra pessoa entre na minha vida quando nem eu tenho meus sentimentos organizados? Sabe, gente? Então, o tempo de espera é para organizar a nossa vida em preparação para que outra pessoa venha partilhar conosco, para que outra pessoa venha caminhar conosco.
E aí nós caminhamos ao lado de outra pessoa para nos tornarmos um, tá? Mas aqui hoje nós vamos falar sobre espera e sobre namoro, tá bom, galera? Então nós vamos adentrar um pouco, eu acredito que eu já consegui falar bem para vocês sobre o que é esse tempo de espera, né? Esperar não é parar, esperar é continuar deixando Deus agir na nossa vida poderosamente, amém? E aí nós vamos entrar nessa fase de namoro. Tô lá, Juliana, vivendo esse momento de me apaixonar por Jesus, de deixar Deus adentrar nas áreas da minha vida. Estou vivendo esse tempo de espera, sendo restaurada por Deus, deixando Deus curar os meus traumas, deixando vida que segue. Vida que segue, trabalhando, estudando, indo ao grupo de oração, né? Vivendo meus momentos de oração, vou lá com os meus amigos, vida que segue, continua tudo normal, tá? Mas aí encontrei alguém, começamos a nos paquerar, começamos a trocar olhares. Olha, gente, um namoro certo, ele sempre vai começar com uma amizade sincera e saudável. Sempre, sempre. Nós precisamos enxergar o namoro em Deus muito além da atração física, muito além. Não basta eu me sentir atraído por aquela pessoa. Eu preciso encontrar naquela pessoa um amigo sincero, e a sinceridade é essencial. Para começar um namoro, você não deve jamais mentir quem você é, ofuscar quem você é, omitir informações da sua vida. O namoro em Deus, ele parte de uma amizade sincera, por quê? Porque o outro me vê como eu sou, o outro me conhece como eu sou. E nós vamos começar essa fase de conhecer ainda mais um ao outro juntos. Mas eu não posso mentir, porque uma hora ou outra as máscaras vão cair, sabe? Então, se eu quero começar um relacionamento em Deus, um namoro cristão, eu preciso ser quem eu sou, da maneira que eu sou, sabe? E isso precisa brotar de uma amizade, né? Amizade é troca, amizade é eu te conheço, você me conhece. A um ponto que a gente se tornou amigo, a um ponto que a tua falha não é maior do que o carinho que eu tenho por você, do que o respeito que eu tenho por você, sabe? Amizade sincera e saudável é aquilo que eu compreendo tanto o outro que eu quero ajudá-lo a construir alguém melhor. Não é mudar quem ele é, mas é ajudá-lo a ser alguém melhor. Então, o namoro cristão, ele sempre vai começar de uma amizade muito sincera e verdadeira. E é aquela velha história, aquela velha frase que a gente encontra muito no livro do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Então, nem sempre um namoro, ele vai vir com todas as qualidades físicas que eu idealizei. Eu preciso enxergar essa pessoa com toda a bagagem que ela traz, os seus valores, os seus princípios, né? A sua personalidade. Nem sempre a aparência física vai determinar a pessoa certa para mim. Porque a nossa sociedade impõe muito aquele casal perfeito, sabe? Aquela pessoa, linda, aquela pessoa com um sorriso encantador, aquele negócio assim, até meio que capa de revista, por favor. O essencial é invisível aos olhos. Então, a pessoa certa, ela pode vir sem ter todas as características que você idealizou de perfeição. Então, talvez o perfeito vai estar dentro. Talvez o perfeito vai estar na vivência, vai estar na convivência, vai estar nos valores que essa pessoa traz. Então, muito cuidado. Não se engane pela aparência, tá bom? Mas conheça o interior dessa pessoa. Porque vai chegar um momento em que não vai ser a aparência que vai determinar se vocês vão continuar ou não. Mas sim aquilo que vocês verdadeiramente são e significam um para o outro. Entrar no namoro cristão é tudo isso, viu? E daí, tô lá, começamos a paquerar, começamos a conversar, decidimos que vamos entrar em uma preparação. Vocês estão entendendo que eu não decido namorar assim do dia para a noite no estralar de dedo? Tem que ter conversa e tem que ter preparação? Tem que ter escuta? Será que é isso que o Senhor quer para mim, para a sua vida? E aí, muito cuidado. Por isso que nós vivemos o tempo de espera. Porque no tempo de espera eu vou entendendo que não é a minha vontade que deve prevalecer, mas eu tenho que respeitar a vontade do outro também.
Então, o tempo para entrar em um namoro requer muito diálogo, requer muita conversa, muita preparação, muita oração, muita escuta, muito discernimento. Porque, gente, ou coisa feia, é jovem que começa a namorar, com 2, 3 meses acaba o namoro, e ainda fica um de cara feia pro outro. Acaba com isso, tá? Se você vai decidir namorar em Deus, reza antes, discerne junto, conversem juntos, façam um discernimento, porque quando eu entro em um namoro, eu tenho que entender que aquele namoro é uma preparação para a vocação matrimonial. Mas, Juliana, eu tenho que namorar para conhecer a pessoa. Não. O conhecer tem que vir antes de assumir o namoro. O namoro já é um conhecimento mais aprofundado do outro. O namoro já é um conhecimento onde eu vou ter certeza que o outro vai ser a pessoa certa para mim, sabe? Mas querer conhecer características básicas da pessoa namorando, você já tem que entrar no namoro, no mínimo, sabendo quem é a pessoa, algumas características da personalidade da pessoa, tendo uma noção dos gostos da pessoa. Então, isso quer dizer que eu vou namorar com um estranho. Como que eu assumo um namoro com um estranho? Entendem, gente? Não tem lógica. Então, antes eu vou ter toda uma bagagem de conhecimento da outra pessoa para poder assumir o namoro. Quando eu vou assumir o namoro, eu vou já ter, no mínimo, conhecimento de algumas coisas daquela pessoa. Tá claro isso? E daí eu chego já numa parte que eu quero testemunhar para vocês, tá bom? Então, a fase de namoro vai entrar aquele conhecimento mais específico da vida do outro, aquele conhecimento da família, aquele conhecimento da história. Então, é um conhecimento, assim, muito mais além, tá? É o tempo que eu vou conhecer a pessoa como ela é, na sua realidade, não no que eu idealizei. Tá claro isso? E aí eu vou entender que... Aí eu não vou passar por aquela decepção de dizer, ele mudou. Não, ele não mudou, tá? Ele sempre foi essa pessoa. Você que talvez ou idealizou uma pessoa perfeita, ou no fim, você não estava preparado para aceitar todas as características que essa pessoa tinha. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço essa pessoa, menos surpresas eu vou tendo. Porque senão meu namoro vai ser uma constante surpresa, né? Ou eu vou entrar no matrimônio e dizer, a pessoa é totalmente diferente do que eu conhecia quando eu namorava. Peraí, né, gente? A gente é cristão, vamos fazer um discernimento maduro nisso aí, sabe? O tempo de espera é o tempo de vocês se conhecerem como amigos, como pessoas. O tempo de namoro, vocês vão se conhecer dentro da visão de cada um, de experiências, de sentimentos, de emoções, né, de toda a trajetória de vida da pessoa e por aí vai. O namoro é um tempo da grande escolha, né? É o tempo que eu vou dizer, não, essa é a pessoa ideal, essa é a pessoa que eu quero para minha vida, essa é a pessoa que eu quero terminar o resto da minha vida do lado dela, sabe, gente? E eu quero trazer para vocês algumas dicas assim muito valiosas para a gente encerrar esse tempo, essa fala sobre espera e namoro cristão. Porque daí nós vamos entrar em um momento de bate-papo, de dúvida, de esclarecimento de dúvidas, tá bom? Algumas dicas, essas dicas a gente tem no livro sobre afetividade e sexualidade. E daí, antes de tudo, a gente precisa fazer uma diferença isso dentro do namoro, tá? Do que é paixão, do que é atração, do que verdadeiramente é amor. Então, eu preciso ter clareza sobre essas emoções que me movem. O meu namoro, ele não pode ser movido só pela atração. O meu namoro, ele não pode ser movido somente pela paixão, aquele negócio que vem um fogo e depois acabou. Mas ele deve ser movido pelo amor, pelo desejo de doação a outra pessoa, sabe? Do querer ver o outro bem, do querer, muitas vezes, e cuidado. Nós, enquanto jovens, precisamos compreender a dimensão do amor. Não dá para falar sobre isso aqui agora. Mas nós precisamos compreender a dimensão do amor, senão a gente vai achando que qualquer paixão e qualquer atração, é o amor da minha vida. E se o amor da minha vida acabar, a minha vida acaba junto. Pelo amor de Jesus. Então, vamos lá. É aquele momento onde eu vou trabalhar a sensibilidade, a admiração pela pessoa, sabe, gente? É uma coisa tão bonita.
E daí eu vou entendendo o que é um amor autêntico, né, na sua totalidade. Tudo isso a gente vai vivendo, são experiências que a gente vai vivendo no namoro. Outro conselho que eu trago para vocês é: separe sempre o que é essencial do que é secundário. Mesmo namorando, a minha vida continua, né? Eu não posso estar sacrificando a minha vida em detrimento da vida do outro. Não, a minha vida precisa continuar. Por isso que eu falei para vocês que o tempo de espera era o tempo de eu me apaixonar por Jesus. Porque tem pessoas que quando começam a namorar em Deus, acham que o centro da sua vida é a outra pessoa. E não é bem assim. O centro da minha vida precisa continuar sendo Deus. O serviço no meu grupo de oração vai continuar, que eu esteja solteira ou namorando, né? A pessoa não tem que ter ciúme de servir, ó. Muito cuidado, porque senão você vai dando brecha a coisas que não foram trabalhadas quando deveriam ser trabalhadas num tempo de espera. Sua frustração, medo de traição, medo de ser enganado, medo de ser deixada. Tudo isso tem que ser trabalhado e ser exercitado num tempo de espera, porque eu já vou entrar pronto no namoro, tá? Esse negócio de comecei a namorar, o outro só pode se vir se eu tivesse vindo, ou o outro tá lá fazendo, exercendo o ministério que foi chamado, e eu tô ali me mordendo de ciúme, não quero que ele sirva, enfim, isso são coisas que não podem acontecer no namoro cristão, tá? Outro conselho que eu dou para vocês é: busque o diálogo e evite a discussão. Meninas, não fiquem fazendo cara feia no meio do grupo de oração, no meio do encontro, se seu namorado lhe decepcionou. Meninos, nada de estar fazendo, eu não sei nem que palavra eu uso para isso, expressões de ignorância, de raiva. Vocês precisam aprender que vocês são dois jovens cristãos. A discussão não cabe entre vocês dois, cabe o diálogo, a conversa. E se vê que não dá, para. Não continua achando que vai dar jeito no outro. Só quem dá jeito na gente é Jesus. O outro não vai dar jeito na gente, tá bom? Um outro conselho: respeite a pessoa que você está namorando. E quando eu falo respeito, não é somente fidelidade. É respeito humano, respeito ao outro, respeitar suas emoções, suas limitações, respeitar suas escolhas, suas decisões. Respeito, gente, sabe? Nós precisamos também, dentro desse respeito, aprender a considerar o outro enquanto pessoa, aprender a considerar e a respeitar a história do outro, aprender a corrigir com respeito, a trocar carinho, sabe? Respeito mesmo humano, de ter zelo pelo namoro que você assumiu. Aprender a elogiar, a valorizar os esforços que o outro fez, sabe? Tudo isso perpassa pelo respeito com o outro dentro do namoro. Um outro conselho que eu falo para vocês é: aprenda a perdoar, viu? A perdoar e a pedir perdão. Hoje Deus me lapidou muito, mas eu sou muito orgulhosa nessa questão de pedir perdão, principalmente dentro do meu relacionamento. Deus me podou muito, mas eu sou muito orgulhosa, sabe assim? Eu fico resistindo. Então a gente precisa ser poldado por Deus, né? E aceitar que vai ter o tempo que eu vou ter que pedir perdão, o tempo que eu vou ter que ceder em algumas coisas, né? O tempo que eu também vou ter que aprender a perdoar, né? E o aprender a perdoar perpassa pelo, muitas vezes, não tá trazendo à tona, né? Toda vez começar a voltar questões que já foram perdoadas, enfim. E daí eu vou entendendo que isso, gente, faz uma diferença quando a gente casa, sabe? Eu posso testemunhar isso. O perdão, porque é bem aquela passagem, sabe? Que não se põe o sol sobre o nosso ressentimento. Por ter feito esse exercício no meu namoro, hoje, graças a Deus, enquanto casada, a gente procura muito nunca se deitar com nenhum pouquinho de raiva, de nenhuma forma, porque você abre uma brecha enorme ali, sabe? Então a gente tem que se perdoar sempre, pedir perdão e também perdoar, tá bom? Outro conselho que eu dou para vocês, já estou finalizando esse momento que eu vou abrir para discussão, preste atenção nos laços familiares, tá? Você precisa saber
conhecer a família do seu companheiro, do seu namorado, deixar que ele conheça também a sua família, como que é a relação dele entre ele e sua família. Até porque, como eu disse para vocês, o namoro a gente vai caminhando para uma vocação matrimonial. Então, eu não posso dar a desculpa de dizer, eu casei sem saber. Você precisa conhecer nesse tempo de namoro, sabe? E prestar atenção nesses laços familiares. Como que é essa relação de família, tá? Porque eu lembro que na homilia do meu casamento, o padre falou isso, né? Você não casa sozinho. Você não casa somente com a outra pessoa. Você casa com a família do outro também. Saiba terminar o namoro na hora certa. Nada de ficar empurrando com a barriga. Nada de ficar adiando uma coisa que tem que ser terminada hoje. Sabe? Eu lembro que quando eu entrei na igreja, vou trazer um pouquinho para o meu testemunho. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu estava namorando. E quando eu vivi minha experiência com Deus, eu estava com 1 mês de namoro. E no outro dia que eu saí do retiro de carnaval, eu liguei para ele e falei assim, olha, a partir de hoje, para namorar comigo, tem esses requisitos aqui. Se você quiser seguir esses, a gente continua namorando. Se você não quiser, meu filho, ó, a gente tá acabando agora. Isso foi por telefone, gente. Entende? Mas assim, não tô falando para vocês agirem assim. Mas você viu que o seu namoro não dá mais para continuar? É melhor terminar do que lá na frente ser um casamento frustrado e decepcionar-se ainda mais. Então, aprenda a terminar o namoro na hora certa. O namoro é tempo de crescer a 2. Se os dois não estão crescendo, tá na hora de parar, analisar e refletir. E perceber se esse namoro tá fazendo bem, se esse relacionamento vai continuar edificando a vida de vocês dois, se não é hora de rever, né? É melhor chorar um pouco agora do que chorar depois por toda a vida, tá? Então, aprendamos a terminar o namoro na hora certa. E aí, por isso que eu falei para vocês, é preciso viver todo o tempo de espera e de preparação do namoro, para não chegar no meio de um namoro e dizer, não é a pessoa certa. Então, aprendam a viver todo o período certinho, todas as regrinhas certinhas, para não ter que passar por isso, né? Não fique enrolando para casar, pelo amor de Deus, gente. Existe um tempo para cada coisa, não a vida toda para aquela coisa. Tem gente que quer namorar 10, 11 anos para ter certeza se é a pessoa certa. Se você não teve discernimento que era a pessoa certa em 2, 3 anos, em 10, 11 anos, meu filho, pelo amor de Deus, já era para você estar casado. Então, parem de enrolar, gente. E outra, casar é algo sério, não é brincadeira, sabe? Não é vamos juntar as escovas de dente, sabe? É uma decisão para o resto da vida. É alguém que você deve escolher agora. Então, por favor, né? Para de enrolar o outro. Ah, Juliana, mas eu queria casar com ele porque ele vai me dar estabilidade financeira, pelo amor de Deus. O dinheiro não pode ser o centro das suas decisões. A estabilidade de vida não pode ser o centro das suas decisões. Eu posso dizer a vocês que eu lembro que eu tinha muito aquela visão assim. Isso era uma visão minha, tá? Muito pessoal. Eu dizia assim pro meu namorado, que hoje é meu marido. Eu falava, olha, eu só vou casar quando a gente tiver uma casa própria. E Deus foi me podando, porque não é bem assim, sabe? Tem coisas que vocês vão ter que adquirir os dois, que vão ter que construir os dois. Hoje a gente mora em casa de aluguel e a gente é imensamente feliz, sabe? A minha felicidade só ia acontecer se eu tivesse uma casa própria? Não. Então, assim, tem coisas que nós precisamos rever, mas também eu não posso sair sem botar os pés no chão e saber se a gente está pronto para entrar naquele relacionamento e assumir as responsabilidades, porque contas existem no matrimônio, tá? E vamos lá, mas o namoro cristão, gente, é mais ou menos isso, é a preparação, sabe? E outra, gente, uma coisa que não pode faltar no namoro cristão é viver a castidade. Vivam a castidade. Aquele conselho que eu dei a vocês do respeito, passa também por essa área da nossa vida, sabe? De viver a castidade. É aquilo que eu falei, não vem querer me dar desculpa de dizer que eu tenho que fazer teste. O teste não é de Deus. O que Deus manda, meu filho, Deus manda bem enviado. Deus não manda com defeito de fábrica, tá? Então, nada de querer fazer teste. Preciso viver a castidade. Quando eu vivo a castidade, eu entendo que eu amo o outro a ponto de entender que eu preciso fazer aquele sacrifício de controlar meus desejos,
que tem coisas que não é para ser vivida no namoro, é para ser vivida somente no matrimônio, somente depois da, do ápice matrimonial, né? Então, assim, a castidade é o que vai guardar o namoro de vocês, é o que vai garantir que o matrimônio de vocês vai ser um matrimônio santo e blindado em Deus. Então, a castidade, a gente costuma no Ministério Jovem falar muito isso, é uma guardiã de um namoro em Deus, de um namoro cristão, tá? E o último conselho que eu posso dizer para vocês é rezem juntos em todos os momentos, mas em todos os momentos. Um amor forte, um amor sólido é um amor que reza, sabe? Rezem em todos os momentos. Rezem juntos em todas as ocasiões. Por tudo que vocês forem decidir fazer, rezem juntos, rezem mesmo. Um namoro cristão sem oração, nós não podemos dizer que era um namoro cristão. Gente, eu falei demais. Agora eu quero abrir aqui para a gente discutir um pouco, para vocês tirarem dúvidas, para vocês partilharem o que vocês têm de dúvida, o que vocês têm de medo, quais que são as incertezas de vocês. Tudo isso eu quero partilhar aqui com vocês. Vamos lá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o chat para a gente discutir um pouquinho e falar. Alguém tem alguma dúvida? O povo está dizendo aqui, fala mais. Mandem as perguntas para que a gente possa continuar falando mais, para que a gente continue discutindo, né não, Ruth? Então, vamos lá. Gente, eu entrei na igreja faz 8 anos, que eu tenho de renovação carismática. E daí, com pouco tempo que eu estava de caminhada, como eu falei para vocês, quando eu entrei na igreja eu estava namorando, e daí imediatamente eu já tomei essa decisão no meu namoro, né? Porque se não fosse para continuar com o namoro em Deus, de Deus, eu não queria. Eu só quero para minha vida aquilo que está no coração de Deus. Porque eu rezei com o salmo, põe tuas delícias no Senhor, né? Então, se é para pôr os desejos do meu coração no Senhor, eu coloquei. Então, nem vem negócio troncho pro meu lado que eu não aceito. Eu queria algo que viesse realmente blindado em Deus. Gente, eu não estou conseguindo ver as perguntas de vocês. Tem alguém que já fez pergunta? Vamos lá. Como foi os preparativos para o seu casamento? Ó, o povo já adentrou lá no casamento. Vamos lá. É isso aí. Se prepara logo para o José e para a Maria. Depois a gente prepara o enxoval. O noivado é o tempo de preparar o enxoval. Vejam que a gente falou aqui de espera, a gente falou aqui de namoro cristão, mas a gente não falou de noivado e matrimônio. Né? Quem sabe em um outro momento a gente vai ter a oportunidade de falar de noivado e matrimônio, porque eu também tenho que viver o tempo de noivado. O tempo de noivado é a preparação final para o meu matrimônio, né? É quando eu vou pensar detalhes, é quando eu vou preparar enxoval, é quando eu vou pensar em coisas da casa, né? Em coisas que a gente vai precisar, que vai ser necessário para uma vida a dois. Então, isso é bem no tempo do noivado. No tempo do namoro, vocês precisam se aproveitar, vocês precisam sair juntos, né? Fazer lanche junto, conhecer a família um do outro. Vocês precisam viver tudo isso no namoro. E aí, quando eu vivo tudo isso que é certo em um namoro, eu não tenho tempo para estar querendo viver o que não deve no namoro, tá? Vamos lá. As perguntas, elas não estão ficando aqui. Eu tenho que estar segurando. Deixa eu ver aqui. Eu estou conhecendo a pessoa tem mais ou menos um mês. E ele é de caminhada. Estamos buscando viver o namoro santo. Estamos marcando um encontro na paróquia, onde ela frequenta e já tem pessoas orando por nós. Que bom, Anderson. Continue, né? É um tempo bem breve, um mês, vocês estão se conhecendo, se conheçam ainda mais, se tornem amigos, né? Eu particularmente, o meu tempo com o meu esposo, que é o Radamés, a gente costuma dizer que ele conheceu primeiro o pior lado da minha vida para depois ele conhecer o melhor lado. Porque como eu falei para vocês, gente, eu tinha todo um trajeto da minha juventude que foi uma juventude longe de Deus. E eu falava assim para mim, eu não quero casar em cima de uma mentira. Então a pessoa que Deus me der, ela vai ter que conhecer toda a minha história, tudo aquilo que eu fiz. E eu não queria casar omitindo isso para essa pessoa.
queria casar sobre a verdade, né? Não adianta, gente, você querer mentir quem você foi, o que você já fez, não adianta, sabe? A verdade sempre prevalecerá. Inclusive, a verdade é libertadora, né? A própria Bíblia diz isso. E daí, eu falei toda a minha vida. Depois do sacerdote, a pessoa que ouviu toda a minha história, todo o meu testemunho, tudo que eu tinha feito e vivido antes de ser uma jovem cristã, foi o meu atual esposo. Então, a gente criou um vínculo de amizade muito, muito forte. Então, antes, continua conversando, se tornem amigos e com certeza isso vai dar certo. E ouçam a Deus, né? Como pode ser e quais as características de um namoro cristão? Gente, as características de um namoro cristão é oração, castidade, respeito, fidelidade, né? Confiança, vocês crescem junto, amadurecem juntos, sabe? Principalmente a gente que tem uma caminhada, porque quando a gente fala em namoro cristão, certamente são de duas pessoas que têm uma caminhada, né? Então vocês vão à missa juntos, vocês vão ao grupo de oração juntos, as formações vocês vão juntos. E quando não dá para irem juntos, mas um incentiva o outro a crescer, sabe? A amadurecer. Quantas ocasiões que eu não podia estar, mas que o meu namorado podia estar e eu queria que ele estivesse, que ele fosse, que ele vivesse esses momentos, que ele crescesse, que ele amadurecesse. Quantos serviços que eu incentivava ele a ir. Quantos finais de semanas que eu tive que abrir mão de estar junto com ele, porque eu tinha missão, ou ele tinha missão. Então, o namoro cristão também perpassa por alguns sacrifícios, porque é muito mais interessante que eu veja Deus ser o centro da vida dele do que eu ser o centro da vida dele. E eu falei para ele isso. Eu falei, olha, eu só vou casar contigo porque Deus é o centro da sua vida e porque ele é o centro da minha vida, né? Então, a prioridade da minha vida não é o meu esposo. A prioridade da minha vida é Deus. E, lógico, como consequência, o matrimônio também se torna uma prioridade, né? E por isso que Deus é o centro do nosso matrimônio. Porque a minha prioridade e a prioridade dele é Deus. Então, as características de um namoro cristão são mais ou menos essa. Respeito, confiança, castidade, né? Amadurecimento, né? Então, vocês perpassam por essas linhas. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Como orientar os jovens em relação ao namoro santo? Gente, existem muitos materiais hoje. Teologia do Corpo de João Paulo II é um material fantástico, né? Mas se você não sabe de que maneira orientar, sempre procura alguém que possa dar uma orientação melhor, tá? Mas orientar a juventude é basicamente fazer o jovem entender o porquê que nós devemos viver um namoro santo e não um namoro de qualquer jeito. Se eu quero alcançar ideais permanentes, eu não posso viver coisas estáveis. Eu preciso viver coisas que me deem firmeza, que me deem certezas. E nós vivemos muito isso na cultura atual, né? Cultura do descartável. O outro não é um objeto. O outro é um ser humano, um filho amado de Deus, né? Então, a orientação que você tem que passar para o jovem, né? Além de todo o material que a gente já tem, que a gente já trabalha dentro do Ministério Jovem, né? E outros conteúdos que a igreja dispõe para nós, mas assim, a orientação básica para a juventude é fazer entender que nós somos chamados a viver um namoro cristão, tendo em vista que nós não somos descartáveis, sabe? E despertar no jovem o desejo por viver tudo isso, o desejo por experimentar o que é um namoro cristão, né? Que não é algo estável, mas que é algo que vem dar certezas ao nosso coração. Como pastorear os jovens que participam do MJ e vivem namoro? São jovenzinhos de 15, 16 anos. Olha, é muito delicado isso, porque nós precisamos entender que o pastoreio não é estar no meio dos dois. Eu tenho que pastorear orientando esses jovens de quais são as características de um namoro, como se deve viver um namoro. E não estar ali igual, como que eu posso dizer? O jovem está ali pegado na mão da namorada e eu estou do outro lado fiscalizando. Nós não somos fiscais de namoro. Eu tenho que sensibilizar a mente e o coração do jovem para que ele viva um namoro certo. O que ele vai fazer com essas orientações depende dele, mas eu não posso ser fiscal de namoro, tá? Até porque é a pessoa quem tem que decidir isso, o que ela quer viver, de que forma ela quer viver esse namoro, tá? Qual a orientação sobre o anel de compromisso no tempo de namoro?
Olha, eu particularmente, eu usei anel de compromisso, mas eu já tinha acho que mais de 6 meses de namoro quando a gente aderiu ao anel de compromisso. Eu preciso entender que o compromisso vai além de um bem material. Se eu uso um anel de compromisso, mas eu não tenho respeito, comprometimento, fidelidade com aquela pessoa, eu não estou fazendo muito. O anel de compromisso, né, vem na verdade como uma forma de selar o compromisso que eu tenho com o outro, mas não me amarra, sabe? Não me amarra. Isso aqui não é uma blindação. Não. O que vai determinar o meu compromisso é o que eu sou e o que eu faço para com o outro. A maneira que eu trato, a forma que eu respeito, o meu comprometimento com o outro. Mas eu particularmente usei anel de compromisso, né? Mas tenho visão na hora de usar um anel de compromisso, né? Eu estou selando ali, é uma forma até, digamos assim, de materializar aquele compromisso. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Como vencer o medo e a insegurança em meio a uma proposta de namoro? Vencer o medo e a insegurança de namorar, de saber se esse namoro vai dar certo? Só vencendo mesmo, né? Mas você vence com oração e também com decisão, né? E aí nós voltamos para aquele tempinho de espera. Será que eu estou pronto para assumir o namoro? Ou eu preciso que Deus ainda trabalhe em algumas áreas da minha vida? E por que essa insegurança? E qual que é a raiz desse medo? Eu particularmente, gente, eu tive que ser curada por Deus de um trauma de casamento. Eu dizia que eu nunca ia casar, porque eu tinha trauma de casamento, era trauma mesmo. Eu vi inúmeros matrimônios na minha família não darem certo. Então eu achava que o meu matrimônio também não daria certo. E eu tive que deixar Deus trabalhar nessa área da minha vida, Deus me curar desse trauma, para mim então hoje poder entender que até mesmo namoros que não deram certo, a gente acha que todo namoro vai ser igual, todo namoro é do mesmo jeito, e aí a gente nunca se abre um novo. Por isso que é importante deixar Deus trabalhar na nossa vida, né? Então você precisa pedir a Deus a graça de vencer esse medo, essa insegurança, essas incertezas, e saber qual que é a raiz desse medo. Isso só em oração. Pede ajuda ao irmão. Olha, eu tenho medo de assumir um namoro, olha, eu tenho medo de assumir um relacionamento, um compromisso, né? Então pede ajuda aos irmãos do grupo de oração, pede ajuda a alguém de caminhada, me ajuda a rezar com isso, me ajuda a me abrir para entender por que eu tenho esse trauma, essa incerteza, essa insegurança, tá bom? Nós estamos caminhando para quase 1 hora de live, eu quero ainda rezar com vocês. Então, primeiras perguntas, vamos lá, se tem alguma pergunta que eu não consegui responder, acho que não, né? Gente, eu particularmente, aqui tem uma pergunta, como devemos agir em um namoro enquanto estão distantes? Acho que é namoro à distância, né? Olha, o namoro à distância ele exige muito de nós. Eu já vivi essa experiência de namorar à distância. Meu esposo, ele morava em outra cidade. E eu morava, né, na minha cidade natural e ele morava em outra cidade. Não era tão distante. Tinha mais ou menos aí uma distância de quase 40 quilômetros. Mas era distante, a gente não estava todos os dias, a gente não se via todos os dias. Eu frequentava um grupo de oração, ele frequentava outro, né? Então, assim, tinha uma certa distância. Esse namoro você só vai conseguir viver a partir da confiança que você deve depositar na outra pessoa. O diálogo, gente, hoje é muito fácil namorar à distância. Você faz uma chamada de vídeo, você liga, você pode conversar com a pessoa, até porque a fase do namoro é bem isso, né? É conhecer, é saber o que o outro tá fazendo, como tá fazendo, sempre perguntar como foi o dia do outro. Então, vocês podem viver naturalmente, só não vão ter a mesma distância que alguém que namora na mesma cidade, por exemplo. E outra, quem namora na mesma cidade, gente, também nem é bom estar se vendo todo dia, viu? Isso é até uma opinião minha. Vamos respeitar. O respeito também passa por entender que o outro tem vida própria, sabe? Que ele não tem que estar dando 24 horas atenção a mim. Se mandei uma mensagem e não respondeu na hora, já é motivo de briga, pelo amor de Deus, né? Se não veio na minha casa todos os dias, já, pelo amor de Deus, gente, o outro tem vida, precisa continuar vivendo. Esperando ou namorando, nós continuamos vivendo, nós temos vida própria, tá? Maria, estamos chegando ao final do tempo da transmissão. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigada, Diocese, obrigada. Eu vou fazer os agradecimentos finais. Eu acho que dá tempo da gente fazer uma oração bem breve. Um jovem de 13, 14... Gente, idade não quer dizer maturidade.
Maturidade vai muito além da faixa etária. Tem gente com 15 anos que é mais maduro que uma pessoa de 18, né? Então, o discernimento, ele vai da maturidade da pessoa e não da idade. Lógico que a idade tem toda uma importância. Eu quero agradecer a Diocese de Bom Jesus da Lapa. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer uma boa partilha aqui. Eu queria poder depois ter a oportunidade de partilhar com vocês um pouco mais sobre esse tempo que eu vivi, né? Eu fui falando os temas e acabei não trazendo muito para a minha realidade testemunhal. Mas, assim, eu vivi toda essa fase de namoro. Quero finalizar falando isso. Vivi toda a fase de espera, de deixar Deus curar a minha vida, as áreas da minha vida que precisavam ser curadas. Eu vivi toda essa fase de namoro, de descobertas, de boas experiências. Tenho 2 anos de casada e sou muito feliz, gente. Como eu sou grata a Deus pelo meu esposo, pelo matrimônio que a gente viveu, por tudo que a gente construiu em Deus. Hoje ele é meu coordenador diocesano, né? E tem hora que a gente nem se encontra. Ele está numa missão, eu estou em outra. Mas como é bom a gente, no final do dia, deitar na nossa cama e a gente partilhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Hoje parece que a gente ainda continua distante. Ele trabalha em uma cidade, eu trabalho em outra. Mas tudo isso somente nós, a saudade, o respeito, a consideração, a compreensão, o diálogo continua existindo. Por eu ter vivido um tempo de diálogo com ele, de conversa, hoje nós continuamos tendo esse diálogo. É o que fortalece o nosso casamento, é o que nos faz tomar decisões certas. E eu quero dizer para vocês, uma espera bem vivida em Deus, um namoro bem vivido em Deus, vai com certeza te presentear com um casamento em Deus. Uma família santa. E nós precisamos no mundo de hoje de famílias santas, tá? E eu posso dizer, eu continuo sendo jovem, sou feliz sendo vocacionada ao matrimônio, sabe? Você também pode ser feliz, mas discerne qual é a tua vocação. Se é o matrimônio ou se não é. E aceita, porque aquilo que Deus escolher para você, Deus vai te fazer plenamente feliz. Não tenha medo de esperar, não tenha medo de depositar as tuas delícias no coração de Deus e deixar Deus planejar o que é melhor para ti, sabe? Viva esse tempo de espera, viva esse tempo de namoro, sempre próximo de Deus, sempre deixando Deus ser o centro. Seja de uma espera, seja de um namoro, Deus precisa ser o centro. Se Deus não for o centro, a chance de dar errado é muito maior. Mas se Deus for o centro, gente, tudo caminha para o certo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Então, seja vivendo a espera ou seja vivendo o namoro, Deus precisa ser o centro, amém? Em uma oração de 1 minuto, eu quero rezar com vocês. Nós estamos vivendo esse período de novena de Pentecostes, caminhando para que o derramamento de um perene Pentecostes aconteça em nossas vidas. Eu quero pedir nesse momento, em 1 minuto, que o Espírito Santo se derrame poderosamente sobre a juventude de Bom Jesus da Lapa, sobre o coração da juventude, esclarecendo dúvidas, fazendo superar medos, traumas, receios, dúvidas. Que nesse momento o Espírito Santo venha fecundar poderosamente o seu coração. Se você está vivendo um tempo de espera, que o Espírito Santo venha te dar todo o discernimento, todo o entendimento daquilo que aquilo que está no coração de Deus. E se você está vivendo um tempo de namoro, eu peço que o Espírito Santo agora venha brotar no teu coração e no coração do teu companheiro, da tua companheira, para que vocês vivam um namoro santo, um namoro em Deus, um namoro que vocês possam crescer juntos, um namoro que as pessoas possam olhar para vocês e dizer: nossa, como esse casal resplandece em Deus, se respeitando, se amando, se cuidando, se valorizando, sabe? E eu peço mesmo que o Espírito Santo venha moldar o namoro de vocês. Se o teu namoro, até o dia de hoje, não era um namoro agradável ao coração de Deus, que possa se tornar. Amém? E eu quero suplicar sobre todos vocês um derramamento perene do Divino Espírito Santo de Deus, que organiza todas as coisas, que nos faz discernir todas as coisas. Gente, agradeço imensamente a toda a diocese, a todo o convite. Espero um dia que eu possa ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. Saibam que vocês estão em minhas orações e peço que rezem pelo MJ Brasil. Foi uma alegria. Desejo a todos um tempo fecundo de espera, um tempo profundo de namoro em Deus, para caminharem para um noivado e para um matrimônio santo. Deus abençoe imensamente vocês. Vocês já moram nas minhas orações e no meu coração, viu? Até a próxima, se Deus quiser.